160 quilômetros de São Paulo, elas são criadas e multiplicadas por pelo menos 20. Como isso acontece? Graças às pesquisas desenvolvidas em campo pela equipe da Embrapa Meio Ambiente. A gente produz rainhas artificialmente dentro desse laboratório e essas rainhas são colocadas em pequenas colmeias que vão ser incubadas para crescer. Com isso, a partir de uma colônia mãe, a gente consegue produzir até 10 colônias filhas por ano. Isso significa que desse processo aqui, de 300 colônias matrizes, nós vamos conseguir produzir 3.000 colônias filhas por ano. É como uma biofábrica de abelhas. Com a criação de colmeias filhas, a colônia cresce, assim como o serviço de polinização aos agricultores. Essas abelhas que a gente usa no projeto, elas vieram do estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Então elas ocorrem naturalmente aqui nessa região, essa espécie, e isso é um ponto importante que a gente só pode criar as abelhas próprias de cada local. Então elas são endêmicas daqui da região e deverão ser usadas para a polinização das culturas aqui da região. E são nessas colônias matrizes que os pesquisadores retiram o material biológico das abelhas para uma produção em larga escala. No laboratório, as rainhas têm 90% de chances de sobreviver. Tudo porque, em vez de néctar e pólen, as larvas recebem uma superalimentação e ficam incubadas sob uma temperatura semelhante à das colmeias. Resultado, em vez de operárias, nascem rainhas, que lá na frente serão responsáveis por formar e comandar novas colônias. Elas se adaptaram bem e algumas espécies se adaptam melhor do que outras. Por isso que a gente está focando nessa abelha nesse momento, porque ela se adaptou muito bem a esse manejo. Nem todas as abelhas resistem a um manejo tão intensivo. Então essa foi uma abelha que se destacou entre tantas que a gente já testou. A ideia é que no futuro a gente tenha pontos de produção em diferentes locais do país com as espécies endêmicas de cada lugar. Então, por exemplo, em Belém do Pará, a gente tem uma espécie muito parecida com essa, mas que é endêmica daquela região, que é importantíssima para a polinização de açaí. Então a ideia é montar biofábricas em cada região para que elas produzam os polinizadores que vão ser usados para as culturas do local. Enquanto aqui no Brasil pesquisadores trabalham para o nascimento de mais rainhas, por que não apostar nas microtecnologias para proteger toda uma colônia? Chips delicadamente presos às abelhas e a cada voo o registro de milhares de dados. Direto da Austrália, o pesquisador Paulo de Souza, da Embrapa Pará, explica melhor essa história. O que nós demos a cada uma das abelhas foi um número único, foi um número de identidade, um CPF. Então todas as abelhas, cada uma delas, né, que recebem esse chip, acabam sendo identificadas de uma maneira única. Então eu sei quando cada uma das abelhas sai da colmeia, por quanto tempo ela fica fora da colmeia, por quanto tempo ela fica dentro da colmeia antes de sair novamente. Isso nos permite entender algo que nós conhecemos como comportamento desses animais. Então nós conseguimos observar por meios eletrônicos como uma colmeia inteira se comporta. A pesquisa com chips é um projeto realizado em parceria entre institutos de observação e desenvolvimento de novas tecnologias ambientais sediados em países como México, Costa Rica, Argentina, Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália.